Então, salve, salve, turma do sexto ano, tudo beleza com vocês, gente? Mais um encontro da gente, né? Aqui, mais uma videoaula da gente. Lembrando que hoje o nosso encontro é de história, ok? Então, né, vamos aqui primeiramente passar para a correção da última atividade trabalhada em sala, beleza? Então, vocês tiveram aí a página 219, beleza? Para realizarem essa atividade, né? Aonde a gente começou a falar um pouco sobre o que a passagem, né, enfim, da monarquia para o período republicano, né, da antiga Roma, né, da antiga Roma, né, quando a Roma estava ali praticamente distribuindo, construindo, na verdade, um novo império que viria a surgir logo mais à frente, beleza? Então peguem aí que é a página 219, né, e vamos fazer a correção, né? Porque a primeira pergunta fala qual era o papel do Senado no fim da monarquia romana e início da República, né? Enfim, a gente sabia muito bem que o Senado era aqueles homens, era a formação daqueles homens intelectuais, né, ou seja, dos patrícios, dos plebeus, né, que juntos organizavam ali e comandavam, né, comandavam, né, toda Roma, né, comandava a cidade romana, né, todo o Império Romano, né, no período da República, ok? Então esse Senado ele tinha ali, enfim, eles eram praticamente a voz da sociedade, né? Eles lutavam e eles tinham todo o destino de Roma em suas mãos, ok? Lógico, não era todos que participavam e nem era todas as camadas da sociedade que eram beneficiadas pelas tomadas de decisões do Senado em Roma, né? Mas era basicamente isso na teoria. Lógico que tinha alguns prejudicados diante disso aí, beleza? Mas também tem a resposta direitinho, ok? Que vocês podem novamente pausar o vídeo, né, e sempre fazer a correção. Assim também como a segunda questão, né? Para que se controlasse essas tensões, algumas estruturas políticas foram, né, sendo criadas ao longo do republicanismo romano. Comente as mudanças ocorridas com a vigência da República em Roma. Não, gente, aqui vocês só vão falar da mudança mesmo ocorrida dentre a monarquia para o início da república, né? Então, também tem aí a resposta e vocês podem fazer a correção, beleza, galera? Vamos adiantar um pouco aqui. Aí depois vem a pergunta da página 220, onde simplesmente só vem falando, né? Comente o que é o Senado, o que são as assembleias e o que são as magistraturas, né? Ou seja, o Senado, a gente acabou de falar aqui, né? Ou seja, era aquele órgão que juntava, né, os homens mais ricos, mais intelectuais e que tinham ali em suas mãos tomar uma decisão, o destino todo de Roma. As assembleias eram formas, né, eram formas de assembleias de concentração popular para o quê? Para que tomassem decisões coletivas, né, ou seja, para que pudessem chegar em todas as camadas sociais. Okay? As magistraturas, né, ou seja, eram uma espécie, né, de poder executivo, ou seja, era o poder de representatividade mesmo, ou seja, era o poder do governo, beleza? Isso era as magistraturas. Tudo bem, gente? Mas também tem a correção aí para que vocês possam realizar. Qual era a função da Assembleia Centuriata e da plebeia? A Assembleia Centuriata, né, decidia, né, pela entrada ou não em guerras e batalhas. Era apenas isso. E a Assembleia Plebeia tinha como função elaborar leis para os plebeus, né, mesmo sendo aprovados pelo Senado, bem como eleger tribunos e edes. Ok, gente? Então vamos aqui, né? Aí a gente passa para um novo conteúdo. Perdão, ainda tem a página 221, aonde vocês iriam fazer a relação correta, né, de acordo com o número, né? O que são os cônsules? O que são os pretores? Né, os censores, os questores, os edis, beleza? Então você associava cada um com sua objetiva definição. Então tem aí a resposta para você, beleza? A gente agora parte para o capítulo 12, onde a gente vai falar um pouco sobre o quê? Sobre a crise da República Romana. Aqui o exército romano já estava crescendo enormemente, né? Ou seja, já estava expandindo várias áreas e começa a crescer também uma insatisfação da população diante da expansão tamanha do exército romano e também da administração do exército romano. Então passaram a se surgir novas classes que lutavam por seus direitos e isso provocou a crise da República Romana, ou seja, é aqui que a República Romana se encerra, começando aqui, e ela começa a chegar um império, beleza? A crise da República Romana foi fruto de vários processos políticos e sociais decisivos
inclusive o surgimento do Império Romano e seu processo de expansão. Após as 3 guerras púnicas, Roma havia conquistado praticamente todo o mar Mediterrâneo, beleza? Tem aí a expansão do mar Mediterrâneo, a expansão de todo o território romano. O domínio de novas rotas marítimas possibilitou que houvesse um fortalecimento comercial. Além disso, a partir do século III a.C., Roma passou a dominar muitos povos, né, transformando-os em províncias romanas, né, e transformando os povos conquistados em escravos, ok? Então, o expansionismo romano, gente, ó, ele está ligado ao quê? O processo de expansionismo romano aconteceu da mesma maneira como ocorrido na Grécia Antiga e na Antiguidade Oriental. 2 pontos foram fundamentais para essa política de expansão: garantir as defesas territoriais, ou seja, conquistar e garantir, né, fixar as defesas territoriais, buscar novos territórios devido ao crescimento populacional em Roma. A população já estava muito, mas muito grande mesmo, devido, enfim, devido à anexação de vários territórios, né, que Roma conquistava em todos os lugares. As guerras púnicas, né, foi um divisor de águas, né, para a República Romana. No processo de expansão romana, o contato com os povos da Magna Grécia, né, e principalmente com os cartagineses, foi decisivo para a consolidação do poder de Roma. Existia uma clara disputa pelo controle do mar Mediterrâneo e de suas rotas comerciais. Os cartagineses, né, eram os adversários a serem derrotados pelos romanos. Foi nesse momento histórico que ocorreram as 3 guerras púnicas, né, cujo estopim foi a disputa pela ilha de Cilícia, que pertencia à Magna Grécia, onde moravam muitos cartagineses. Então aqui teve várias guerras púnicas, né, ou seja, foram 3 guerras púnicas, e essas guerras púnicas, né, foi aonde Roma conquistou vários territórios, conquistou o controle do mar Mediterrâneo, beleza? E alcançou o quê? Conquistou vários escravos também, beleza? As guerras púnicas e o processo inicial de expansão territorial romana trouxeram consequências determinantes para o panorama político, econômico e social na Europa e no mar Mediterrâneo. As principais foram: os romanos dizimaram seus rivais e estabeleceram uma hegemonia sobre o comércio do mar Mediterrâneo. Olha aqui que eu falei, eles conquistaram de vez todo o controle do mar Mediterrâneo, consolidando sua política expansionista. Com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe social chamada de homens novos ou cavaleiros, porque naquela época só existia os plebeus e os patrícios, né? Então surgiu uma nova classe que era dos comerciantes, conhecidas como homens novos ou cavaleiros, enfraquecendo os patrícios. A conquista de novas terras, né, desencadeou um aumento do número de escravos, pois os romanos escravizavam os guerreiros perdedores. Os pequenos e médios proprietários não conseguiam satisfazer com suas produções agrícolas e a necessidade do comércio criando dívidas que não conseguiam pagar, então acabavam vendendo suas terras, né, para os ricos proprietários. Os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária. É nesse período aqui que a gente tem aí a famosa revolta de Espartacus, né, que, enfim, que incentiva vários filmes e livros e séries, né, de Espartacus, né, e tudo mais, que é justamente essa revolta, ou seja, Roma conseguiu tanto escravos, né, que foi a partir disso aqui que os homens da revolta de Espartacus, né, começaram a se rebelar contra Roma, né, ou seja, contra as injustiças sociais que estavam ocorrendo ali. Enquanto a luta pela reforma agrária, né, que é a distribuição de terras, movimentava quase toda a sociedade romana, outro conflito social, né, desencadeou uma crise. Dessa vez foram os escravos que se revoltaram num conflito que ficou conhecido como Revolta de Espartaco, que é de 73 a.C. a 71 a.C. Mais de 90 mil escravos sob a liderança de Espartaco, um escravo da Trácia, né, lutavam pela liberdade pessoal, né, mas após várias vitórias contra as legiões romanas foram derrotados e imperiosamente castigados. Então é desse período aqui da revolta de Espartacus, né, que acontecem principais castigos do Império Romano, que é a crucificação, beleza? Eles se rebelaram, mas não conseguiram vencer essa batalha, causaram muitos murmurinhos e tudo mais, mas o exército romano já estava muito gigante, né? E eles conseguiram vencer os espartacos e crucificaram, né? Como uma das formas de castigo, né? E aqui a gente tem aí, né, dentre os vários fatores que levaram ao enfraquecimento do sistema republicano de Roma, né? E os principais foram esses aqui, né? As crises sociais, o surgimento de uma nova classe, a disputa por terra,
né, o processo de expansão territorial em Roma, né, e tudo mais. A gente ainda continua, galera, na próxima aula um pouco falando mais sobre Roma, né, até a gente chegar no Império mesmo, beleza? Peguem aí o exercício para a realização da atividade, página 236, responder as questões, beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!